brevemente aqui sobre o consumo de carne ao longo da nossa história, fazendo um estudo sobre o aspecto cultural da nossa alimentação. Então, fazendo aí uma reflexão, né, sobre o consumo de carne pela humanidade e como essa necessidade ela é muito mais cultural do que fisiológica. Então, para isso, eu trouxe uma pequena análise, né, de estudos e dados de fósseis pré-históricos no que diz respeito à alimentação e dados históricos sobre a cultura alimentar da sociedade. Claro que sob uma perspectiva mais eurocêntrica, porque é a bibliografia a que temos acesso. Então, eu vou mostrar aí que isso que os seres humanos são essencialmente caçadores carnívoros é um mito. E eu vou falar também sobre algumas marcas sociais da alimentação humana. Citando Milan Kundera, de 1984, logo no começo do Gênesis está escrito que Deus criou o homem para que ele reinasse sobre os pássaros, os peixes e o gado. É claro que Gênesis é uma obra do homem e não do cavalo. Ninguém pode ter a certeza absoluta que Deus realmente queria que o homem reinasse sobre todas as outras criaturas. O mais provável é que o homem o tenha inventado para santificar o seu poder sobre a vaca, o cavalo. Poder esse que ele usurpara. Sim, porque na verdade o direito de matar um veado ou uma vaca é a única coisa que a humanidade no seu conjunto nunca contestou, mesmo durante as guerras mais sangrentas. É um direito que só nos parece natural porque quem está no topo da hierarquia somos nós. Bastava que entrasse um outro parceiro no jogo, por exemplo, um visitante vindo de outro planeta cujo Deus tivesse dito: tu reinarás sobre todas as criaturas de todas as outras estrelas, para que toda a evidência do Gênesis ficasse logo posta em questão. Talvez depois de um marciano o ter atrelado a uma charrua, ou enquanto estivesse a assar no espeto de um habitante da Via Láctea, o homem se lembrasse das costelas de vitela que costumava comer e apresentasse, tarde demais, as suas desculpas à vaca. Então, é de senso comum, né, dizer que o ser humano necessita de carne para viver e que somente nos tornamos humanos porque éramos caçadores, e isso está em nosso DNA. Mas se fosse assim, então os indianos não são humanos, né? Os povos aí dos Himalaias, os vegetarianos, enfim, não fossem humanos e não existisse também. Eles são aí zumbis, porque se necessita tanto de carne para ver, como que eles estão vivos, né? Inclusive, quem não sabe, tem povos que são chamados Hunzas, que moram lá nas montanhas congeladas do Himalaia. Eles são, inclusive, considerados um dos povos mais felizes e mais pacíficos. E eles são, em sua essência, vegetarianos e vivem, não sei como está hoje em dia, mas eles têm uma vida longeva de chegarem a mais de 100 anos, né? Existem alguns estudiosos que foram lá e fizeram essas pesquisas com esse povo e eles são essencialmente vegetarianos. Eles fazem algum consumo eventual de carne durante alguma celebração, tipo casamento, por exemplo, mas isso não constitui a base, né, da alimentação deles. E aí temos os historiadores Jean-Louis Flandrin, acho que é Flandrin, na verdade, Jean-Louis Flandrin, e Massimo Montanari, na obra deles de História da Alimentação, que eles vão trazer dados importantes sobre essa pretensa condição de carnívoros, né, do ser humano. Então, eles nos fazem pensar que durante a pré-história, a carne não era a refeição principal dos hominídeos, levando em consideração o quanto era mais difícil adquiri-la, né, perseguindo e matando animais em movimento, em geral de porte avantajado, e que não havia ferramentas tão eficazes naquele momento para isso. E os territórios explorados eram relativamente pequenos.
Tem algumas teorias mais recentes que sugerem que, por isso, os homens não eram apenas caçadores, mas também ladrões de carcaças. Há também indícios fósseis de que havia preponderância da alimentação vegetal na alimentação dos nossos ancestrais pelo desgaste característico dos dentes dos fósseis humanoides. O que nos leva, né, o que nos revela aí que os primeiros hominídeos eram consumidores de grãos. E apontam ainda que, se os estudiosos da pré-história escreveram mais sobre os produtos da caça e da pesca do que sobre os alimentos vegetais, isso se deveu em parte ao fato de que estes deixaram menos vestígios no solo. Então, a gente tem mais registro aí de consumo de animais, né? Porque isso fica mais preservado, né? Do que os vegetais, que se deterioram mais. Então, não é porque a carne tenha sido a base de toda a alimentação pré-histórica, mas porque a gente tem mais resquícios disso, né? Então, a gente tem que levar também em consideração que toda pesquisa é imbuída de ideologia e da cultura, e também do tempo histórico, né? Que formam esses pesquisadores enquanto indivíduo. E as mesmas norteiam suas perguntas e suas respostas, bem como são limitadas pelo acesso ou não a tecnologias de investigação disponíveis. Então, a galera aí também que fica exaltando a ciência como se fosse uma religião quase, né? Que criticam a religião, mas se comportam também de forma dogmática em relação à ciência, esquecem disso, que todo e qualquer fazer humano é imbuído de sua perspectiva individual e cultural, né? Então, isso sim vai direcionar o olhar, direcionar principalmente as perguntas, né, da pesquisa. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que não existe neutralidade em nada. E antes que isso gere maus entendidos, isso não quer dizer que eu combata a ciência, né? Obviamente que não, mas que eu sou cientista, mas é importante ter olhares críticos sobre isso, né? E entender a nossa limitação. Então, o que se pode dizer é que os homens sempre foram onívoros. E mesmo da primeira aparição dos hominídeos, já existiam primatas onívoros. Porém, segundo os autores, os seres humanos, por milhões de anos, ou seja, durante a maior parte da nossa existência, os seres humanos se alimentaram majoritariamente de nutrientes vegetais, a despeito do senso comum. Então, dizem aí os autores que durante alguns milhões de anos, frutas, folhas ou grãos parecem ter fornecido ao homem pré-histórico o essencial de calorias de que necessitava. E ao contrário da crença popular, né, desejosa de justificar seu consumo e vantagens evolutivas advindas do consumo de corpos de animais, não foi a carne responsável pelo aumento do nosso cérebro. Segundo a bióloga e neurocientista brasileira Susana Herculano, foi o cozimento dos alimentos que mudou nossa história evolutiva, por disponibilizar muito mais nutrientes ao nosso organismo, em especial ao nosso cérebro, além de combater bactérias nocivas à nossa saúde. Então, o aumento de consumo de carne também se dá ao longo da nossa história por questões de adaptabilidade e disponibilidade, o que levou os ancestrais humanos a se organizarem melhor para caçar. Então, aí o Flandrin, mas que eu acredito que seja Flandron, Flandron, na verdade. A passagem para um clima mais seco, há cerca de 4 ou 5 milhões de anos, provocou na África Oriental a diminuição de florestas e a expansão de savanas abertas, o que teria privado os ancestrais do homem de numerosos recursos vegetais. Assim, foram forçados para se adaptar a um maior consumo de carne e a uma melhor organização das caçadas.
Então, isso não é só uma questão de necessidade fisiológica, mas também foi uma questão de sobrevivência a se adaptar às condições ambientais, né? Que aí os ancestrais aí dos seres humanos começaram a usarem os recursos que tem. Tanto que a gente vê até hoje, assim, quais são os alimentos que se tem naquele local e que essas pessoas vão se alimentar, né? Se a gente vir aí ilhas, o pessoal vai consumir mais produtos de mar. Onde eu moro, a gente tem uma diversidade grande de frutas. Então, a gente provavelmente consome mais fruta do que em outros locais. Então, isso também se dá muito à questão ambiental. E tem uma outra questão também que, fugindo aí dos autores, e isso é um dado que eu trago por estudos particulares, o ambiente, ele vai ter o crescimento ali de vegetais que são propícios àquela condição climática, obviamente, né? E, por exemplo, nas estações a gente tem determinadas plantas, só que a gente esquece que a gente também é parte da natureza e a gente também está influenciado por essas questões. Então, o nosso corpo, ele também vai precisar daquilo que o ambiente está indicando. E aí, por que está existindo aquele vegetal justamente naquele local e naquele momento, né? É porque também os outros seres ali vão precisar justamente daquele nutriente que está crescendo ali. Então, tem isso também, né? Tanto que dizem que a gente deveria se alimentar mais, né? De coisas mais locais e regionais, porque também é o que o clima e o local ali tá te mostrando que você precisa, sabe? Então, a gente deveria ser mais inteligente, assim, de nos observar enquanto natureza e as necessidades do nosso corpo, que a gente é resultado muito, muito grande, né, do ambiente, e o que o ambiente está proporcionando ali. Então, é ridículo, assim, que a gente faça monoculturas e consuma coisas muito mais de fora e tem essa homogeneidade, né, de alimentação, e não é, sabe? Poxa, uma pessoa que tá no inverno, por exemplo, que vive no inverno e que tá chovendo, você tá precisando de coisas muito mais quentinhas ali, tanto que eu não sei se isso é comum, assim, na Europa, mas quando eu morei na Inglaterra e passei o inverno lá, cara, era praticamente sopa todo dia, no almoço, assim. E era cada dia um tipo de sopa diferente. Mas, poxa, você não vai ter nenhuma vontade de ficar comendo fruta, sabe? Num tempo chuvoso. E eu sou muito ligada, assim, as informações, né, que meu corpo me dá. Cara, no solão, no calorão, eu tenho muito mais vontade de ficar comendo fruta. Às vezes eu não tenho vontade de ficar comendo arroz e feijão, assim, sabe? Nossa, dá vontade de almoçar manga do que isso. E aí eu vou falar assim, não, vamos fazer sopa. Imagina, sopa no calorão, assim. É claro que a gente é acostumada a ficar comendo feijoada, né? Mesmo no calor, mas é aquilo que você vai fazer, tipo, sei lá, num fim de semana que você não vai trabalhar e geralmente você vai estar tomando cerveja ali, né? Isso falando bem do geralzão, assim, né? Das pessoas. Então, entende que o nosso corpo vai reagir, é questão biológica também, isso é questão... São as nossas respostas fisiológicas ao ambiente, né? Enfim, falando ali
como as coisas são... a natureza é inteligente, né? Ela fornece justamente os recursos que são propícios para aquele local, para aquele ambiente, para aquele momento, e ou seja, para aquelas pessoas, né, também. Segundo esses autores que eu citei, a caça, ela teve papel importante, obviamente, na humanidade, mas não substancialmente nutricional, e sim social, por ter ajudado a desenvolver laços de grupo, comunicação, divisões de atividade no grupo, cooperação entre sexos e indivíduos. Então, segundo esses autores, né, a caça ela teria dado origem à organização social e familiar e tornado o australopiteco inhumano nesse sentido que a gente conhece enquanto organização social, né? Porém, esses pesquisadores, eles enfatizam que o aporte de proteínas animais constitui apenas o complemento de uma alimentação essencialmente baseada em vegetais. E, como eu disse, né, se você olhar o seu prato e se você olhar a sua alimentação durante o dia, você sim consome mais alimentos de origem vegetal do que animal. Até no almoço, que pra gente brasileiro é a refeição mais importante do dia, né? É a nossa principal refeição. Se você for olhar, você que come carne, você vai ter ali 1 ou 2 bifes, mas o resto do seu prato é fonte vegetal, né? É arroz, é feijão, é alguma salada que provavelmente você coma, mesmo que seja um alface, um tomate, é uma batata, né? No seu café da manhã, mesmo que você consuma, sei lá, o que você pode comer, sei lá, presunto, ou mortadela, ou qualquer coisa assim, ou ovo, você vai estar consumindo pão, que é de origem vegetal, você vai estar consumindo ali um café, né? Falando aí da maioria da população, ou um suco, que mais? Você vai estar consumindo, a maior parte é ainda de origem vegetal. Então, repetindo a pergunta, afinal, se para ser humano fosse necessário ingerir carne, em que espécie deveríamos classificar os idianos? Por falar em classificação, nós, herdeiros aristotélicos que somos e que adoramos hierarquizar tudo, inclusive os humanos entre si, hierarquizamos e codificamos durante um período histórico, ao menos na Europa, a alimentação conforme estratos sociais. Gente, isso aqui é muito interessante, ó. Sem mencionar o acesso aos recursos, uma vez que as desigualdades sociais já ficam evidenciadas desde o final do período neolítico, que é cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, na Idade Média, né, essas codificações eram respaldadas por médicos e religiosos, refletindo relações de poder e ideologia. Então, o tipo da alimentação, ele permitia estabelecer uma segregação não só entre diferentes classes, mas entre cultura rural e urbana. E havia interdições, né, tanto morais quanto médicas, ao consumo de carne e à espécie de animal a ser ingerida, de acordo com a classe social. Então, aí, eu entro mais nisso, né, evidencio mais de que a alimentação ela é muito mais cultural do que apenas fisiológica, apenas do que uma necessidade biológica. Então, por exemplo, lá na época da Idade Média, né, quanto mais próximo do elemento ar o animal estava, mais adequada era às classes dominantes. Perdizes, por exemplo, eram restritas aos nobres e o porco às classes inferiores. Então, conforme esses autores que eu já citei, a ideia de que a carne boa era adequada principalmente às camadas sociais elevadas, enquanto a de pior qualidade bastava para satisfazer as necessidades das pessoas mais modestas da sociedade.
né? E isso era, sim, uma concepção vista como científica pelos médicos que redigiram tratados sobre os regimes, olha só. E isso é confirmado por uma carta de Francesco Di Marco da Tini. E cada alimento tinha uma conotação específica. E os próprios médicos, eles prescreviam regimes adequados às diversas classes sociais. Então, as classes trabalhadoras, evidentemente, podiam consumir um pouco de carne, mas se considerava que passavam melhor comendo grandes quantidades de legumes. Então, os médicos e dentistas e os autores de novela costumavam fazer uma inversão significativa, afirmando que as grandes quantidades de legumes consumidas pelos pobres são frutos de necessidade fisiológica e não uma consequência de imperativos econômicos. Então, longe de serem individuais, esses preceitos eram, ao contrário, conhecidos e aceitos pela maioria das pessoas. Até teve um caso de um nobre que ele tinha um servo lá, mas que ele gostava muito desse servo e ele ficou doente. E aí o próprio servo se recusou a comer as coisas, né, que o nobre oferecia para ele e tal, porque era tido como não, isso não é bom para mim, não vai me fazer bem, não é adequado para o meu corpo. Então, olha só, a ciência, né, sempre atrelada e também a interesses sociais e econômicos, né? Então, tem ali uma regência cultural que dita normas, né? Como sendo coisas científicas. Mas não é apenas ideologia. Então, a gente vê aí quantos hábitos alimentares são imbuídos de símbolos, ideologias e vários aspectos culturais e econômicos. E como a ciência sofre influência, né, desses fatores. Então, concluindo, a gente vê aí que durante a maior parte da nossa existência, né, a humanidade se alimentou majoritariamente de recursos vegetais, não sendo herbívora, sendo onívora, porém, tendo a base alimentar recursos vegetais. E ela precisou se adaptar à redução desses recursos e criou códigos dietéticos, restringindo a alimentação de carnes, em especiais as classificadas como nobres, às classes sociais dominantes economicamente. Então, enquanto em algumas regiões as pessoas comem insetos, outras comem mais frutas, enquanto um país se escandaliza por povos comerem cachorro, esse mesmo país come rã, come lesma, come tartaruga, tá? Isso é comum na Europa. E outros normalizam o consumo de bucho, de carneiro e de bode. Então, quanto para uns o bovicídio é pecado e crueldade, para outros o churrasquinho é sagrado, né? Se há esses animais em várias regiões do mundo e eles não são vistos como alimentos por todos, concluímos que os hábitos alimentares são práticas eminentemente culturais e não manifestações de um rigor biológico determinista. Então, é aquilo, o ser humano, ele pode comer de tudo, mas nem por isso ele come tudo, né? E as escolhas alimentares, eles variam conforme a região, a classe social. Se você for reparar, ricos comem coisas diferentes dos pobres. E talvez a gente fizer um estudo mais aprofundado aí, e com certeza tem, tá? Literatura sobre isso, de diferenças alimentares entre gêneros, né? E também as escolhas alimentares vão depender da época histórica, da ocasião, por exemplo, celebração, ritos, da fase de vida que a pessoa tá, né? Se ela é criança, se ela é idosa, se ela é adolescente. Depende do sexo também. E os gostos são transmitidos de geração a geração, ou seja, são culturais e expressão de identidades.
E se você for notar, nosso comportamento alimentar, ele muda de acordo com situações sociais, de acordo com os grupos que a gente está. Por exemplo, um adolescente, ele vai comer coisas com os amigos e coisas diferentes quando está em família. Se você convida o seu chefe para almoçar na sua casa, sua alimentação vai ser diferente do que se você convidar o seu vizinho, por exemplo, né? Então, é isso, a alimentação ela não é neutra e o consumo de carne apresenta viés ideológico e cultural. Portanto, podemos concluir que o consumo de carne ainda hoje é reflexo, sobretudo, de escolhas culturais e individuais e não apenas uma urgência nutricional. Obrigada para quem ouviu até aqui. E se você achou interessante o que eu trouxe, meu nome é Priscila Reis, fui eu que fiz esse texto. E se você gostou, por favor, curta. Eu recém fiz o meu canal, então eu preciso muito que você curta. E que se você achou interessante, compartilha aí com 3 pessoas que vêm na sua mente. E faça seu comentáriozinho, se você achou interessante, dá a sua opinião sobre isso. Um abraço, até a próxima. Tchau!